paz do Senhor, meus irmãos. Nesta tarde eu queria ler convosco na segunda carta de Pedro, capítulo 3. E vamos ler todo o capítulo. São apenas 18 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 3. E é um capítulo que nos fala da nossa esperança, daquilo que nós aguardamos, daquilo que esperamos. E a palavra do Senhor diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. E sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, apressando-vos a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indotos e inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais na vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus queridos irmãos, olhem, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a palavra de Deus está cheia de promessas e cheia de ações que nós, pela nossa incapacidade, nunca poderíamos fazer. E é interessante que quando nós olhamos para a capacidade que Deus nos deu enquanto criação, acima de toda a criação, nós temos a capacidade de pegar naquilo que Deus criou e fazer coisas novas. Mas a verdade é que o nosso Deus é o único que do nada fez tudo o resto. E isto é uma característica própria do nosso Deus. É um Deus que do nada consegue fazer,
do nada consegue fazer acontecer, do nada consegue criar, mas é também um Deus que, ao longo de toda a sua palavra, tem uma série de promessas e que todas elas Ele cumpriu. E esta é a certeza que nós temos no nosso Deus, que é um Deus que se quer relacionar connosco, é um Deus que procura a cada momento estar junto a nós, estar próximo de nós. Nós cantamos quão grande é o nosso Deus. E dissemos que Ele vai voltar de uma forma tremenda. E é isso mesmo que o apóstolo Pedro ele escreve. Porque, meus irmãos, nós e muitos de vós já são avançados em idade, e eu há 44 anos que ouço dizer que o Senhor Jesus vai voltar. Há mais de 2000 anos que a igreja continua a dar este testemunho. O Senhor Jesus vai voltar. E o apóstolo Pedro ele estava a alertar a igreja já naquele tempo, por causa daqueles que, tal como hoje, tantos dizem que é tudo mentira, que o Senhor já veio e não vai voltar novamente, que são coisas que não é preciso interpretar assim à letra. Meus irmãos, o inimigo está a lançar mentiras e a colocar-nos de uma forma, para vivermos de uma forma desprevenida, despreocupada para aquilo que é o grande dia do Senhor. O dia em que o Senhor Jesus vem voltar, vem buscar a sua igreja e vem estabelecer o seu reino neste mundo. E é preciso que nós tenhamos a certeza daquilo que queremos, daquilo em que acreditamos. E uma coisa é certa, esta é a nossa esperança. O nosso Jesus vai voltar. Da mesma maneira que ele prometeu a Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. E, sejamos sinceros, acho que tal como Abraão, eu também não ia acreditar. O homem tinha 90 anos. 90 anos. Abraão, vais ser pai. Espera aí. Mas foi. E diz a palavra de Deus que ele viu, ou que nessa promessa a humanidade viu a bênção de Deus, porque o Senhor Jesus vem da linhagem de Abraão. Aquele que veio, aquele que deixou o seu trono, deixou a sua glória, que se fez como um de nós, para viver entre nós, sofrer como nós, ser tentado como nós, mas sem nunca pecar, contrariamente a nós. Esse vem da linhagem de Abraão. O apóstolo Pedro fala aqui da própria criação. Deus criou todas as coisas. E nós vemos que o livro de Gênesis começa com, no princípio, Deus criou. Não explica a proveniência de Deus, não interessa. Deus é. Porque ele apresenta-se a Moisés, eu sou o que sou. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, tem uma série de eu sous. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, meus irmãos, nós quando olhamos e vemos que Deus ele estabelece na sua palavra compromissos com o homem. E Deus, quando estabelece esses compromissos, ele torna-se, permitam-me usar esta expressão, torna-se refém da sua palavra, porque a sua palavra é verdade e ele não mente. E se ele promete, ele vai cumprir. E quando nós vemos que o Senhor Jesus, ele aponta e diz, olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviar-vos-ei o Consolador. E a promessa foi cumprida. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo habita no meio de nós. O Espírito Santo habita em nós. Porque o Senhor Jesus prometeu e disse que ia fazer e fez. Da mesma maneira, ele disse aos seus discípulos, olha, eu vou para a casa de meu Pai, mas voltarei para vos vir buscar. E, meus irmãos, nós aguardamos esta promessa. E o mundo hoje quer tentar desfazer aquilo em que nós acreditamos, quer tentar desfazer aquilo em que nós queremos. Mas já Pedro advertia para isso. Diz lá, meus irmãos, que no versículo 3, ou seja, Pedro começa este texto a dizer, olha, eu estou-vos a exortar para que vocês se lembrem de tudo aquilo que os profetas e que os apóstolos disseram. E aquilo que os profetas e os apóstolos disseram é verdade, porque
vão vir homens que, por causa da sua concupiscência, por causa da sua vontade, por causa do seu querer, querem desanimar e querem tirar as promessas de Deus do meio de vós. E a dúvida que o inimigo coloca muitas vezes é: olha, esperas há tanto tempo. E onde é que está o teu Deus? Esperas há tanto tempo. Ele disse que vinha, ainda não voltou. Para muitos já, naquilo que é a nossa ótica cronológica, para muitos já no fim da vida. Olha, espera, estás à espera, estás no fim da tua vida. E o teu Deus, onde é que ele está? Onde é que está esse Jesus que disse que ia voltar? Meus irmãos, não importa o tempo, importa que nós confiemos na promessa do Senhor Jesus. Ele vai voltar. E Ele não falha, nunca falhou e nunca falhará. Porque Ele é o mesmo ontem, é e será eternamente. Ele é um Deus em que não há sombra de variação, nem sequer pensa em mudar. E porque Ele não pensa em mudar, a sua palavra é fiel e verdadeira. Olha, meus irmãos, nós vemos que durante anos, Noé, ele anunciou o dilúvio. Preparem-se, vai chover. Preparem-se, vai cair água do céu. Preparem-se, arrependam-se, modifiquem a vossa vida, porque Deus quer vos salvar. E diz a palavra de Deus que o propósito de Deus era que, com a mensagem de Noé, eles se arrependessem. E durante 100 anos, Noé construiu aquela arca. Durante 100 anos, aquele homem deu testemunho. Durante 2000 anos, a igreja continua a dar testemunho. Jesus vai voltar. O mundo não crê, não quer acreditar. Mas, meu irmão, minha irmã, permanece firme, permanece fiel na promessa do teu Deus, porque Ele é verdadeiro. Ele é o mesmo que prometeu o Messias e enviou o Messias. Ele é o mesmo que prometeu o dilúvio e enviou o dilúvio. Ele é o mesmo que prometeu o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo. É interessante que nós quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a promessa de Deus ao povo de Israel. Uma promessa em que Deus disse: olha, vocês serão abençoados e serão de bênção. E nós vemos: mas eles passaram por tanto, continuam a passar por tanto. Sim, é verdade. Porque essa promessa de Deus tinha condições. Se vocês forem fiéis. Se vocês permanecerem no meu caminho. Se vocês permanecerem na minha justiça. Se vocês permanecerem debaixo da minha direção. E, meu irmão, esta é a mensagem de Deus para a igreja hoje. Se tu te mantiveres debaixo da minha direção. Se tu te mantiveres debaixo daquilo que eu quero, debaixo da minha autoridade, debaixo da minha soberania, eu vou abençoar. Pedro, ele citou a criação para demonstrar que Deus é verdadeiro desde o início. E é interessante que quando ele fala aqui da criação, que diz que a terra saiu da água, tal como Deus falou. É uma terra que foi destruída pelo dilúvio, mas que agora existe como um tesouro, que é guardado. Guardado para o dia do juízo. Guardado para o dia em que o Senhor vai exercer a sua justiça. Guardado para aquele dia em que Deus vai julgar toda a humanidade e derramar a sua ira sobre a humanidade. É interessante que quando nós vemos, mais à frente no texto de Pedro, no versículo 9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós vamos ao Apocalipse e o apóstolo João escreve aquilo que viu no céu. E debaixo do trono de Deus estavam as almas, estava o espírito daqueles que, por quem, aqueles que morreram por causa do amor ao Senhor, aqueles que morreram por causa do Evangelho, aqueles que morreram por causa de Deus. E eles clamavam ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor? Até quando é que tu farás? Até quando? Até quando é que temos que esperar pela justiça? E a resposta de Deus é: espera só mais um pouco, até que se reúna o número daqueles que eu quero salvar. E, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é longânimo. Ele é tardio em irar-se. Nós lá em Abrantes estamos a estudar a doutrina da salvação. E é interessante quando nós olhamos para a graça de Deus, quando vemos aquilo que é a graça de Deus, quando vemos a graça de Deus aplicada à nossa vida. E vemos aquele versículo que nós conhecemos tão bem: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Hoje,
no dia de hoje, quantos de nós já pecaram? Quantos de nós já cometemos pecado? Quantos de nós já fomos aos pés do Senhor, Senhor, perdoa-me? A verdade é que o Espírito Santo ele continua a contender connosco. O Espírito Santo de Deus continua no meio da igreja a dizer para nós voltarmos ao caminho. Para que nós, a cada momento quando nós erramos, para que nós voltemos novamente a nossa face para a presença de Deus. Adão lá no Éden, quando pecou, a reação dele foi fugir do Senhor. A reação dele foi esconder-se. E o Senhor pergunta-lhe, Adão, onde é que tu estás? Onde é que tu estás, Adão? E a resposta dele, escondi-me. Ok. Escondi-me. Meu irmão, não te escondas da face de Deus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua mente. Deus conhece o teu viver. Deus conhece o teu caminhar. Tu não precisas te esconder. Deus sabia perfeitamente que Adão tinha pecado. Deus sabia perfeitamente que a humanidade ia se revoltar contra ele. Ainda assim ele prometeu o seu filho para vir morrer por cada um de nós. Nós estamos a celebrar agora o Natal. O Natal, na nossa cronologia, vem primeiro que a Páscoa. Mas na cronologia de Deus foi exatamente ao contrário. Era necessário que ele viesse para que nós fôssemos salvos. Porque era necessário que ele viesse, o meio dele vir foi o seu nascimento. Mas, em primeiro lugar, era necessário que ele viesse. E, meus irmãos, Jesus veio inicialmente como um cordeiro. Um cordeiro que é imolado, um cordeiro que é morto. Mas a nossa esperança hoje é que nós aguardamos um rei poderoso, um rei que é juiz, um rei majestoso, que vem reinar em toda a sua glória e todo o seu poder. E nós aguardamos a vinda do Senhor. Pedro ele recorda as Escrituras com a descrição do dilúvio e todo aquele contexto que estava ali à volta. Meus irmãos, ainda hoje o mundo não acredita na palavra de Deus. Um Deus que nunca mentiu, um Deus que nunca falhou, mas o inimigo tem toldado a mente das pessoas. Então, meus irmãos, nós necessitamos da graça, da unção de Deus, da ação do Espírito Santo direta na nossa vida, para que nós consigamos penetrar as trevas que o inimigo tem colocado na mente das pessoas. Os olhos das pessoas estão fechados porque as pessoas não conseguem ver, não conseguem alcançar a glória de Deus, não conseguem alcançar a misericórdia de Deus, não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para fazer e o amor que Deus tem para demonstrar. Deus virá como um juiz e soberano rei, depois de ter vindo como um cordeiro. A graça e a misericórdia de Deus hoje estão disponíveis para todos os que quiserem. E diz lá em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos, este tempo está-se a aproximar. Cada vez mais pessoas, cada vez mais população no mundo inteiro tem acesso à palavra de Deus. Eu, no Instituto, tive que fazer um trabalho para a disciplina de missões, em que nós tínhamos que criar um projeto missionário para um país que não conhece o Evangelho. Eu, na minha inocência, fui escolher a Somália. É o segundo país da lista de perseguição. O Evangelho não entra lá. Tudo o que é terroristas que estão a fugir às autoridades mundiais da Al-Qaeda estão lá escondidos, estão lá refugiados. Eu sou o quartel-general da Al-Qaeda. Ninguém consegue lá entrar com o Evangelho. Mas Deus arranja forma. O Evangelho tem entrado lá através da comunicação social. Os jornalistas do Ocidente têm levado o Evangelho. Vão fazer reportagens sobre algumas tribos e têm levado o Evangelho. Em países islâmicos onde não se pode pregar o Evangelho, onde ter uma Bíblia dá pena de morte, o Senhor Jesus tem aparecido diretamente como apareceu a Paulo. Cada vez mais testemunhos disso. A igreja não pode entrar, mas Deus pode. Deus é todo poderoso, Deus é soberano. Então, quando o Evangelho for pregado a todas as gentes, virá o fim. Virá o dia em que o Senhor Jesus vem, porque todos tiveram a oportunidade de se arrepender, todos tiveram a oportunidade de buscar a salvação, todos tiveram a oportunidade de buscar a este Deus. E o fogo consumidor de Deus vai executar a limpeza do pecado no mundo.
O pecado não irá ficar impune. E o Senhor Jesus virá estabelecer o seu reino. Um reino de glória, de poder e de justiça. E virá reinar com barra de ferro, como diz lá em Apocalipse. Ele vai impor a sua justiça. O mundo hoje rejeita a justiça de Deus. O mundo hoje rejeita o amor de Deus. E Deus vai impor. E é interessante que em toda a história da humanidade, Deus nunca obrigou o homem a prostrar-se diante dele. Mas esse dia chegará, em que todo o joelho se dobrará diante do Senhor e declarará que Ele é Rei, que Ele é soberano. E, meus irmãos, esse dia está a chegar. O dia em que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja está a chegar. Mas não importa se é durante a minha vida, não importa se é durante a tua vida, importa sim que tu conheças quem é o teu Deus. Tu saibas quem é este Deus em quem tu crês. E o apóstolo Pedro, ele estava a escrever à igreja por causa disso. Porque muitos estavam a morrer e não estavam a ver a promessa cumprida. E a promessa dele era, olha, mas o Senhor Jesus vem, não te preocupes. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses teve que escrever exatamente o contrário. Continuem a trabalhar. Porque muitos tinham deixado o trabalho, muitos tinham deixado tudo o que faziam à espera da promessa do Senhor Jesus. À espera que a promessa se cumprisse. E o apóstolo Paulo vem e diz, olha, não é assim. Tens que viver aqui neste mundo. Faz a tua vida normalmente, mas espera na promessa do teu Deus. Espera na promessa do nosso Deus. Espera na promessa do Senhor Jesus que prometeu que eu vou para junto do meu Pai, mas venho-vos buscar. E é interessante quando nós vemos o texto lá em Mateus, em que o Senhor Jesus está a dizer estas palavras, ele diz a seguir, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha-vos dito como era. Se não fosse assim, eu tinha-vos dito que não era assim. Mas é, porque Ele é Deus, Ele não pode mentir. E o Senhor Jesus ele estava a deixar a promessa, estava a deixar o consolo, estava a deixar o conforto. Eu agora vou, mas vou voltar. Espera, mas eu vou voltar. E é interessante que o texto que vem a seguir diz que alguns dos que estavam ali, estava a falar dos discípulos, iriam vê-lo na sua glória. E nós sabemos qual é o episódio que vem a seguir. O Senhor Jesus leva 3 dos seus discípulos ao monte e transfigura-se. E eles veem a glória do Pai naquele lugar. O mesmo Jesus que abdicou de usar das suas características de Deus. Abdicou de usá-las enquanto se fez homem. Naquele momento mostrou toda a sua glória, mostrou todo o seu esplendor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está para voltar. O apóstolo Pedro diz, olha, alguns têm a promessa por tardia. Nós estamos a ver a nossa vida a andar, estamos a ver o tempo a passar. E as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus, elas não mudam com o tempo. Nós mudamos. Vamos esquecendo, vamos vivendo, vamos nos habituando a este contexto de igreja, vamos nos habituando a estar uns com os outros, vamos nos habituando a entrar e a dizer glória a Deus. Meu irmão, o Espírito Santo quer que tu vivas o verdadeiro cristianismo. Aquelas águas vivas que correm dentro de ti, que Deus quer renovar a cada dia, que Deus quer manifestar a cada dia. Tem assente na tua vida as promessas de Deus. Tem assente na tua vida a promessa que o Senhor Jesus vai voltar. Regozija-te quando vens à presença de Deus. Regozija-te quando estás na sua casa. O ânimo, o gozo que nós temos, a alegria que nós temos, não advém apenas da salvação, mas é termos a certeza que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que o nosso Deus é um Deus que é real, que o nosso Deus é um Deus que não falha nas suas promessas, que é um Deus que prometeu vai voltar. O apóstolo Pedro diz, olha, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E este dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja e prolonga-se até ao dia do juízo final. Nós hoje estamos nos últimos dias. Os últimos dias, na cronologia de Deus, têm a ver com o tempo entre o nascimento do Senhor Jesus e o tempo em que Ele veio arrebatar a sua igreja. É o tempo da igreja, é o tempo da graça de Deus, mas não abuses da graça de Deus. Confia somente naquele que tem tudo, tem todo o poder para te libertar das garras do inimigo.
tem todo o poder para te libertar dos teus problemas, das tuas dificuldades, dos teus vícios, das tuas aflições. É o mesmo Deus que tanta vez libertou o povo de Israel dos seus inimigos. Tenho estado a ler o livro de Isaías. Os primeiros capítulos são tão bonitos, em que o Senhor castiga o seu povo. Em 4 capítulos o Senhor mostra o castigo ao seu povo, a restauração do povo. E vemos um capítulo, do capítulo 7 em diante, vemos um capítulo de Deus a castigar cada um dos inimigos de Israel. Por causa da sua soberba, por causa da sua vaidade, por causa daquilo que eles pensavam que eram. Nós não somos nada diante de Deus. Nós, o povo de Deus, nós, igreja de Deus, não somos nada diante do seu poder. Somos apenas instrumentos usados nas suas mãos. Mas temos que deixar Deus usar. Temos que deixar Deus fazer. Temos que deixar Deus cumprir a sua vontade na nossa vida. Porque se eu não quiser, Deus não vai cumprir. Se eu não quiser, Deus não vai fazer. O apóstolo Pedro estava a dizer, olha, cuidado com aqueles que vêm enganar-vos. Cuidado com aqueles que vêm com mensagens enganosas. Cuidado com aqueles que vêm com mentiras. Cuidado com aqueles que vêm. Porque o dia do Senhor está próximo. Diz ainda, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. E nós olhamos tanta vez para isto e dizemos, eu não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. E começamos a colocar as listas dos nossos não posso. Eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Quando a nossa lista deve ser, eu não quero isto, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. A transformação que Jesus opera na nossa vida é do não posso para o não quero. E quando eu sou achado imaculado diante de Deus, em paz, é porque eu tenho paz com Deus. Eu fui feito amigo de Deus pelo sacrifício de Cristo. Eu fui feito amigo de Deus por causa da cruz no Calvário. Eu fui feito amigo de Deus porque Ele veio e se fez como um de mim, igual a mim. E eu fui feito amigo de Cristo por causa disso. E então a paz que eu tenho é a paz que permanece na minha vida porque Jesus perdoou os meus pecados e eu deixei de não poder para não querer. E mesmo não querendo, às vezes faço, mas não quero. Mesmo não querendo, às vezes faço, mas não quero. E vamos ao capítulo 7 de Romanos, em que Paulo diz, olha, o bem que quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, irrepreensível e imaculado. Não há condenação. A condenação foi levada por Cristo na cruz do Calvário. E eu aguardo a vinda do Senhor para me levar para a sua glória, para me levar para junto dele, para me levar para perto dele. Porquê? Porque foi por isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Para nos redimir, para nos restaurar, para restabelecer o contacto que nós tínhamos com ele lá no princípio. Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Mais uma vez o alerta, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente, e outras escrituras, para a sua própria perdição. Meu irmão, cuidado com a forma como olhas para a palavra de Deus. Cuidado com a forma como ouves a palavra de Deus. O que não falta por aí hoje são indoutos. O que não falta por aí hoje são inconstantes, que torcem as Escrituras para justificarem as suas vidas, para justificarem os seus atos. Meu irmão, para qualquer pecado na minha vida, eu posso pegar na palavra de Deus e justificar. Descontextualizo tudo, mas justifico. E há aí homens que são sábios em justificar coisas.
Há aí homens tão sábios em conseguir deturpar aquilo que é a verdade de Deus. A verdade de Deus é só esta. Ele é verdadeiro e o homem é mentiroso. Ele é verdadeiro e o homem não é. Ele é fiel à sua palavra e o homem não é. Quantas promessas nós já fizemos e quantas promessas nós já quebramos? Quantas promessas o meu Deus fez? E quantas promessas Ele já quebrou? Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que ouvimos, cuidado com aquilo que vemos. Cuidado com aquilo que lemos. Cuidado. A vinda do Senhor está próxima. Muitos há que dizem que não é assim. Não vai ser assim, não é literal. É algo que Deus resolveu dar. Não, aquilo que Deus deu é verdade. Aquilo que Deus deu é real e verdadeiro. A promessa do Senhor saiu da sua boca. Juntamente com os seus discípulos, Ele disse, mas eu vou voltar. Disse mais, para que onde eu esteja, estejais vós também. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Nós somos os discípulos do Senhor no dia de hoje. Se haverá hipótese de haver discípulos do Senhor no dia de amanhã, não sei. Está nas mãos de Deus. Mas nós somos os discípulos de hoje. O apóstolo Pedro termina: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e como no dia da eternidade. Amém. Pedro, ele exorta-nos a termos uma vida santa. Exorta-nos a buscarmos a presença de Deus. Exorta-nos a buscar a verdade de Deus. Não é a minha verdade, não é a tua verdade. É a verdade que vem de Deus. A verdade, como dizem as crianças, verdade verdadeira. Verdade verdadeinha. Mas é a única que é verdade. O mundo hoje não tem absolutos. O mundo hoje é tudo relativo. Mas eu tenho um absoluto. Chama-se Jesus Cristo. Eu tenho um absoluto. É o autor desta palavra. Eu tenho um absoluto. É a morte dele na cruz do Calvário por causa de mim. É a morte dele na cruz do Calvário por causa de vocês. É a morte dele na cruz do Calvário por causa de todos aqueles que estão lá fora. Mas esse absoluto também me diz a mesma coisa. Só desfrutará da sua presença, só desfrutará da sua glória quem nele crer e confessar com a sua boca. Crer com o coração e confessar com a sua boca. Se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Meu irmão, quando pecares, não fujas de Deus. Meu irmão, quando falhares, não fujas. Enfrenta. Às vezes dói. Às vezes o curativo dói. Às vezes o curativo custa. Outras vezes é tão suave como o bálsamo. Outras vezes é tão reconfortante. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós nos voltemos cada vez mais para a sua presença. Quer que nós nos voltemos cada vez mais para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele pode fazer, para aquilo que Ele quer transformar nas nossas vidas. E a firmeza nas promessas de Deus. A firmeza nesta certeza absoluta que o Senhor Jesus vai voltar. A firmeza nesta certeza absoluta que Cristo está pronto para vir buscar a sua igreja. Cristo está pronto para nos levar para junto dele. Seja pela nossa morte, seja pelo arrebatamento, não importa. Importa que a nossa fé permaneça e a nossa fidelidade ao nosso Deus, ela seja até ao fim. Meus irmãos, que Deus ricamente vos abençoe.